Fala pessoal, do seu Resende aqui, beleza? O motivo de estar gravando esse vídeo aqui hoje é que estou montando aqui o post de ReadPass versus NoLock, demonstrando como é que um atua, como é que o outro, como é que a diferença entre os dois, a semelhança entre os dois. E achei legal fazer um vídeo para poder realmente tirar essa dúvida tão comum no dia a dia dos desenvolvedores, DBAs iniciantes. Tentar trazer mais um conteúdo mais dinâmico, um pouquinho do que só conteúdo texto. Até vou tentar fazer um pouquinho mais isso nos próximos posts, de acordo com o conteúdo. Acho que um vídeo acaba explicando melhor do que o próprio artigo escrito. Minha ideia é começar a fazer alguns artigos em vídeo também. Então, vamos lá, vou explicar um pouquinho para vocês. Até já tem isso no post, mas a ideia é explicar realmente explicar como é que funciona o NoLock e o ReadPass. Então, vamos lá, como é que funciona o NoLock? Quando você tem transações ativas no seu banco de dados, ou seja, você tem uma tabela com os registros, e aí imagina que tem usuários de aplicações ou de sistemas que estão constantemente inserindo dado, alterando, atualizando dado, apagando. Então, esses dados estão sempre em constante transformação, dos sistemas, por rotinas, por outros usuários, enfim. Então, tem sempre transações abertas. Quando você utiliza o NoLock, você vai ler o dado naquele exato momento que você executou o select. Ele vai retornar para você todos os registros ali que foram retornados pelos filtros que você aplicou. E se esses registros estão dentro dessas transações que ainda não foram comitadas e nem feito o rollback, ou seja, são transações ativas, vai trazer o registro que essa transação acabou de fazer. Então, ou seja, pode acabar trazendo um valor muito impreciso, porque imagina, geralmente você está fazendo uma aplicação, num sistema que tem várias etapas para poder finalizar realmente uma compra, por exemplo, ou finalizar, por exemplo, a inscrição de um curso. Imagina que lá no final da etapa o usuário acaba desistindo, dá algum erro na aplicação, por algum motivo X, essa transação é feita o rollback. E aí, quando você gerou um relatório, por exemplo, para a diretoria, ou, por exemplo, um relatório de pedidos vendidos nos últimos 10 minutos, 15 minutos, essa transação estava no banco ali, não tinha sido comitada, mas o seu NoLock, ele foi lá, pegou essa transação e jogou no relatório. E aí, como é que você vai falar agora para o diretor que aquela venda que você colocou no seu relatório, ela não foi feita, ela foi desfeita? Então, o NoLock, como é que ele funciona basicamente assim? Você não vai ter que esperar a transação ser finalizada, que é o modo padrão, né, o read committed, ou seja, só vai ler dados comitados, que é o modo padrão do SQL Server. Então, se você for tentar fazer uma leitura num dado que está efetivamente em transformação, você tem que ficar esperando ali até essa transação ser finalizada, ou com commit ou com rollback para estar retornando os dados. Já no NoLock não, você não tem que esperar, mas ele tem esse efeito colateral de trazer dado sujo, dado que não foi finalizado, que não foi concluído ainda. Pode ser que seja feito o commit, esses dados que você viu que são considerados sujos, acabem virando dados reais, mas pode ser que esses dados sejam feitos rollbacks e efetivamente, oficialmente, nunca existiram no seu banco. E você está lendo esse dado e está colocando isso em relatório, alguma conta do sistema. Imagina que você utiliza um dado desse que não é confirmado, ainda não é um dado oficial, para você fazer uma conta de orçamento, por exemplo. É complicado. Então, tem os seus usos, sim, o NoLock. Tem situações que ele pode ser utilizado tranquilamente, dependendo do cenário, mas você tem que entender exatamente o que ele faz para saber e medir o impacto do que isso vai ter na sua rotina que você está implementando. Tem cenários que ele ajuda bastante, está tendo muito evento de lock, a sua rotina, uma rotina teoricamente simples, que não tem um impacto muito grande, você só precisa gerar, por exemplo, só uma estimativa de quanto você vendeu. Beleza, o NoLock se aplica aí tranquilamente. Você vai evitar que essa rotina fique gerando locks no banco. Então, nesse cenário específico é interessante, mas cenários em que, por exemplo, você vai gerar um orçamento anual da sua empresa oficial,
Será que vale a pena utilizar o no-lock nesse cenário? Acho que não. Então, esse é o uso do no-lock. Beleza, então, se você tem, por exemplo, 10 linhas, e você tem 3 linhas dessas 10 que estão sendo alteradas ou apagadas por transações que ainda não foram comutadas, o no-lock vai retornar todas essas 10 linhas, todas as linhas da tabela, já com os dados novos. Então, se você fez o update, não comitou nem fez o rollback, você já vai estar vendo o dado atualizado ali no seu select. Se você fez um insert e não comitou a transação ainda, você consultou com o no-lock, você vai ver esse registro que foi inserido, mesmo que o cara não tenha comitado. Então, assim funciona o no-lock, beleza? Então, vamos o read past. Como é que funciona o read past? Um pouquinho diferente do no-lock, o read past ele vai trazer somente os dados que não estão em transações ativas. Então, ele também, assim como o no-lock, ele não vai ficar travado aguardando a execução das transações ativas para poder retornar os dados, mas ele tem essa diferença, porque enquanto o no-lock traz todos os registros já com os dados novos, o read-past só vai trazer os dados que não estão sendo modificados por transações ativas. Então, se você tem uma tabela com 10 registros, 3 estão sendo atualizados ou apagados, se você fizer uma consulta com o read-past enquanto essas transações estão ativas, a sua tabela de 10 registros vão ser retornados só 7. Esses 3 registros que estão sendo alterados vão ser simplesmente ignorados pelo seu select. Imagina que você está fazendo agora um relatório que utiliza funções agregadas, tipo um sum, um max, um min, e você está deixando de exibir, deixando de utilizar esses 3 registros de 10. Olha como que isso pode alterar brutalmente o seu relatório. Então, também tem os seus usos. Tem gente que prefere read past ao invés de utilizar no-lock, tem gente que prefere no-lock. Acho que os dois têm o seu uso desde que você conheça como é que eles realmente funcionam. Então, agora minha ideia é mostrar um pouquinho na prática para vocês aqui como é que o no-lock e o read past se comportam na prática. Então, beleza. Vou criar aqui uma tabelinha bem simples, com um identity e um ID. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, fica mais fácil para vocês. Uma tabelinha simples aqui com ID e com nome. E aqui vou inserir, acho que são 9 registros. 9 registros aqui. Beleza, inserir aqui os 9 registros. Vou fazer a consulta deles aqui. Vou ter até teste no-lock, mas acabou que nem vai ser exatamente no-lock. Vou usar essa mesma tabela para os 2 exemplos, beleza? Então aqui são os 9 registros que tem aqui na minha tabela. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma transação e vou mandar inserir um registro qualquer. Beleza. Vou pegar aqui outra transação, outra aba. Vou mandar atualizar um registro. Deixa eu só voltar a fazer a ordem inversa, que eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo. Mandar atualizar primeiro. E agora nessa transação eu vou mandar inserir. Beleza. Então tem um registro aqui sendo inserido, que não fez o commit nem rollback, está ativo. E um registro aqui que está sendo atualizado, que também não fiz nem commit nem rollback. Se você tentar consultar esse cara aqui, sem usar hint, o que vai acontecer? Vou ficar aqui aguardando. Aqui até amanhã. Até eu conseguir, até eu commitar ou fizer o rollback das transações, aqui eu vou ficar aguardando. Porque eu utilizo o modo padrão do SQL, que é o read committed. Então tá os dados commitados. Enquanto os dados não estiverem commitados, ela não vai retornar. Por isso que as pessoas buscam uma forma de conseguir ler o dado. Imagina um relatório que eu só quero saber uma estimativa. Pô, não preciso saber exatamente nos centavos ali quanto que eu vendi. Imagina, a sua empresa lá vende 20.357 itens na última 1 hora. Cara, não preciso saber exatamente. Só quero ter, como os gerentes falam, cheiro. Só quero ter uma ideia mais ou menos de quanto que eu vendi. Não preciso saber isso exato. Não é um cálculo que eu vou utilizar para calcular um orçamento, calcular uma comissão, para fazer um pagamento, nada disso, só quero ter uma estimativa. Então, as pessoas, os desenvolvedores, os analistas de BI, enfim, eles querem ter uma forma de conseguir trazer o dado, gerar o relatório e continuar, eles não querem ficar esperando isso. Então, por isso que eles buscam essas soluções que seriam o no-lock ou o read past.
O no-lock aqui eu comentei no post, mas no vídeo eu não comentei ainda. Basicamente o no-lock e o region committed são basicamente sinônimos, eles fazem a mesma coisa. Inclusive o no-lock também é similar, né, é equivalente a você utilizar aquele set transaction isolation level read uncommitted. O no-lock, só que aqui você está colocando todo o escopo da sua transação, ou seja, você aplicou isso daqui na sua sessão, tudo que você executar nessa sessão vai estar utilizando implicitamente o no-lock, em vez de que você colocar para cada tabela que você está consultando, em cada query que você for rodar. Mas em si é a mesma modo de leitura, só muda o fato de um ser feito a nível de tabela e o outro ser feito a todas as tabelas dessa sessão. Então vamos lá, vocês viram que eu não consegui consultar, mas se eu colocar o no-lock, aqui ó, peguei o registro que já foi inserido, que é o registro 11, e peguei também a alteração aqui do teste no-lock. Beleza? Então vocês estão vendo que aqui eu não comitei os dados, esses dados aqui não são oficiais ainda, porque eles não foram comitados, mas se eu utilizar o no-lock eu já estou vendo esse dado aqui. Imagina se eu pego isso aqui, mando para alguma área da sua empresa, monto algum relatório utilizando o no-lock e depois essas transações são desfeitas. E aí? Como é que fica o seu relatório, a confiabilidade da informação que você está mostrando no relatório de dado que nem existe. Aí você pega o nome de um cliente aqui, por exemplo, o cara vai consultar, não tem esse cliente na base. O cara vai olhar no histórico, nunca existiu. Complicado, né? Então, pense bem antes de utilizar o no-lock, tem o seu uso, aí você tem que saber aonde que você pode estar utilizando, beleza? Não vai colocar no-lock em tudo, igual a gente vê em muitos cenários, não. Region Committed, basicamente faz a mesma coisa que o no-lock, como eu tinha falado, só queria trazer ele aqui para mostrar a vocês que eles fazem a mesma coisa. E agora vamos utilizar o Read Past. Como eu falei, o Read Past ele vai trazer somente os registros que não estão sendo afetados por transações abertas. Então a ideia é que o registro 1 e o registro 11 não apareçam, porque o 11 ele foi inserido, mas não foi comitado, e um que foi feito o update está sendo modificado pela transação, então não pode aparecer. E conforme o esperado, né, o read past ignorou o registro 1 e o registro 11 que foi inserido, não foi comitado. Conforme eu tinha falado, imagina que vocês utilizam uma query com o read past para calcular, por exemplo, a quantidade de vendas do mês ou do ano. E aí tem um usuário que está alterando, vários usuários estão alterando algumas vendas que já até foram feitas, vendas, por exemplo, de ontem ou do mês passado. Estão fazendo alguma alteração, nem no valor, estão alterando, por exemplo, o vendedor, condição de pagamento, alguma coisa que não tem nada a ver com o valor da venda. Você vai rodar sua soma, a sua query lá para poder somar, para poder agrupar, maior valor, menor valor e tal, esses registros não vão aparecer. Então você pega o relatório que você rodou ontem, você vendeu 1 milhão, você vai rodar aqui de novo, você pode ter vendido 900 mil. E é isso, a gente vai falar, pô, mas como assim mudou o valor da venda que já foi feito, que não foi modificado? Então o read past tem esse efeito, ele simplesmente ignora a existência dos registros que não foram comitados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação bem simples, bem rápida, bem objetiva. Desse vídeo, desse post, foi uma dúvida num grupo do Telegram, lá do SQL Server DBA, que eu sou administrador, que a pessoa disse que já tinha estudado bastante sobre o no-lock e o read past, mas ele não tinha entendido um exemplo, não conseguiu idealizar um exemplo prático de por que utilizar o no-lock. Você já utilizava o read past, para ele não fazia sentido no cenário que você utilizava o no-lock, por exemplo. Então, basicamente, o lado que eu dei foi justamente esse que eu passei para vocês. Uma tabela de 10 linhas, o read past retornaria 7 linhas, porque 3 estarão sendo modificadas, e o no-lock estaria todas as linhas da tabela. Dependendo do cenário, às vezes é melhor você trazer todas as linhas, já com dados que podem ser desfeitos depois, do que trazer só as linhas que não estão sendo modificadas, né? Depende do cenário e da necessidade de cada um. Então é importante você
tá ciente do que cada hint desse do SQL Server faz para você saber exatamente onde utilizar cada um desses hints, em quais cenários, da forma mais correta possível. Beleza, galera? Então, Dirceu Rezende aqui. Obrigado aí por estar assistindo até agora. Um grande abraço, tamo junto e até mais. Valeu!